Tipos de anestesia. Ou seja, um assunto que acho que tem muita curiosidade sobre o tema, não tem, doutor? Bastante curiosidade, é um tema bastante amplo, de desconhecimento da maioria da população, e acho que a intenção aqui é fazer um bate-papo e desmistificar algumas dúvidas que a população tenha, e os telespectadores, né? Muito bom dia. Eu tenho certeza que a gente vai aprender demais, gente. Estava esperando esse tema. Doutor, por favor, sente-se. O doutor Fábio já está aqui. Tipos de anestesias. Então, vamos lá, doutor, vamos começar. O que é uma anestesia, doutor? Anestesia, a gente pode pegar o termo, né, e conduzir de uma forma em que a gente, de alguma maneira, consegue diminuir ou praticamente abolir as sensações dolorosas. Ou outras sensações, né, como a propriocepção, que é um estado em que a gente percebe onde o nosso corpo está no espaço propriocepção. Propriocepção, isso. Além da parte motora, que pode ser abolida, mas focando mais no termo anestésico, seria a diminuição ou abolição da capacidade que o indivíduo tem de sentir a dor ou o estímulo doloroso que ele venha a receber. Durante um procedimento? Um procedimento cirúrgico, né, que é o nosso grande cotidiano, né? Que pode ser pode ser desde aquelas cirurgias enormes, como também arrancar um dente, doutor. Ou seja, exatamente. O objetivo é tirar a dor. O objetivo é tirar a dor e, de maneira bem completa, né, fazer com que o paciente que saia de um procedimento cirúrgico ele tenha menos repercussões, ou seja, um resultado de recuperação melhor, né? Isso a gente pode implicar em tempo de internação, eventos adversos decorrentes da própria dor, que a dor ela gera eventos adversos, e por aí inúmeros benefícios de tratar bem a dor durante o procedimento cirúrgico. E existem vários tipos, né? Existem modalidades inúmeras, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, a gente trouxe o ultrassom, né, exames de imagem para o próprio ato anestésico, então a gente pode fazer os bloqueios periféricos guiados por ultrassom, a raquianestesia, conhecida, né, da população, aquela praticada nas cesarianas, anestesia geral, também bastante conhecida, e modalidade também que a gente chama de bloqueio de neuroeixo, junto com a raquianestesia peridural. Então a gente pode fazer uma anestesia ou uma analgesia, e existe uma combinação dessas modalidades para um procedimento único, por exemplo. O paciente pode ser submetido a mais de uma modalidade anestésica. Então, doutor, eu já ouvi vários tipos aí, assim, a geral, a raquiana, a regional, local, enfim. Vamos começar então. O que acontece no nosso organismo? Ou seja, quando a gente está lá, ninguém está tranquilo naquele momento, assim, doutor, fazer uma cirurgia, um procedimento, enfim. Aí chega aquele momento, eu já fiz algumas intervenções, e eu até brinco, como eu sei que é muito rápido, que a gente não vai ver mais nada, né, não sentir mais nada, então eu sei que eu tenho menos de 10 segundos ali, né? Eu tive que fazer alguns procedimentos, enfim. Então, gente, equipe, doutor, boa sorte, Deus abençoe a todos, eu sei que eu tenho 5, 4, 3, 2 ali. Ou seja, o que é isso? Ou seja, é um gás que a gente recebe, vai aonde? Vai no cérebro, elimina lá, ou seja, onde é que vai aquilo lá, doutor? Tá, primeiramente, acho que eu vou conduzir a resposta desmistificando um pouco, né? Muitos pacientes, senhores, senhoras, crianças, adultos, enfim, temem muito pela anestesia, né? Antigamente, os anestésicos, eles tinham um efeito residual bem importante. Porque a gente quer ter o controle das coisas, né? Controle, exatamente. E hoje em dia a gente consegue ter isso, mas dependendo da modalidade anestésica, a gente tem ações em diversos sistemas. Se tratando de uma anestesia geral, basicamente, né, a gente fornece para o paciente através de fármacos, esses fármacos muito previsíveis. A gente fornece analgesia e a hipnose. A hipnose seria o sono. Ele pode ser mais leve, mais moderado ou profundo. Vai no sistema nervoso, é isso? Sistema nervoso central é onde atuam a maioria das nossas drogas, nossos fármacos anestésicos. Aí o corpo inteiro relaxa, aí vocês podem, né, fazer o procedimento, o indivíduo não vai sentir dor, não vai, né? E vai poder, assim, vocês poderem fazer toda a cirurgia sem a necessidade de estar alguém se movendo, se mexendo, porque aí precisa certamente... Ou a gente se mexe, doutor, e a gente não sabe. Tem uma amnésia aí, doutor?
Se tratando da anestesia geral, que é essa modalidade mais conhecida, sim, uma das características, né, os pilares dessa anestesia geral, né, seria a inconsciência, porque é um ambiente hostil, ninguém quer ficar num ambiente, né, em que há uma equipe cirúrgica trabalhando, uma sala mais fria, comentários ali da equipe. Então, a amnésia, a inconsciência e a imobilidade para o cirurgião fazer o trabalho dele. Deixar a pessoa quietinha, descansa aí. Exatamente, né? Um bem-estar depois no pós-acordar e a não lembrança desse procedimento que é extremamente traumático se acontecer. Ô, doutor Fábio, agora, tem a anestesia quando a pessoa que vai fazer um procedimento, enfim, já deixa aquela agulhinha no braço, enfim, onde vão entrar os medicamentos, etc. Pode ser venosa ou pode ser com aquela máscara, é isso? Tem diferença? São potências diferentes? São medicamentos diferentes? Doses diferentes? Sim, existe dentro da modalidade da anestesia geral duas possibilidades, né? Praticamente a gente fazer uma anestesia venosa, a gente fornece as medicações através da veia, uma anestesia que a gente pode chamar de combinada, né? Uma anestesia balanceada, faz a indução pela veia e mantém o sono do paciente, né, que eu chamo de hipnose, através do gás. Então é acoplado a um respirador, é uma máquina que vai fazer o trabalho de levar o ar para dentro dos pulmões e esse ar ele é carregado com o nosso fármaco. Então são as duas coisas. Então quando você tem aquela máscara, significa que não está toda a anestesia ali, já está na veia também, doutor? É a famosa sedação, é isso? Isso. Foi muito bom ter tocado no assunto que a gente... Eu pergunto tudo aqui, doutor. Ótimo, é muito bom. Porque realmente os pacientes, às vezes, eles confundem um pouquinho a sedação com uma anestesia geral, por exemplo, né? Então, a anestesia geral é um grau bem mais profundo de inatividade de todo o nosso organismo e a gente usa aqueles preceitos, né? A amnésia, a imobilidade, a inconsciência. Na sedação, a gente quer um sono um pouco mais leve. Entendi. Usando, talvez, uma outra modalidade anestésica, por exemplo, uma raquianestesia. E para deixar o paciente confortável, a gente pode manter uma sedação na veia ou pode manter uma sedação na máscara. Eu pensei que fosse a mesma coisa, né? Ou na veia ou pela máscara. São realidades diferentes, então são complementares as duas? Podemos combinar, ou a gente pode fazer isoladamente um ou outro, mas a gente pode fazer a combinação do venoso e do inalatório. Existe essa possibilidade. O que mais me agrada aqui no Saúde e Fé é que o doutor Fábio trouxe algumas fotos. Nós vamos mostrar para vocês. Doutor, vamos mostrar umas fotos assim, porque é tão bom o visual que faz a gente entender, através das imagens, assim, o que a gente está falando. Assim. Pode mostrar. O que é isso aí, doutor? Bom, esse é o nosso sistema circulatório, hein? Aqui é uma imagem do nosso sistema nervoso. Ok. Né? Então, a complexidade toda, né, a inervação... É uma instalação elétrica completa aí, doutor. Você vê que é um circuito, né, totalmente amplo de inervação e o anestesiologista ele mexe bastante com isso. Então, a gente tem que ter noção de onde a gente está mexendo, qual a profundidade, né? Então, a gente vai tateando as doses, né? Isso é bastante complexo. E se tratando, por exemplo, de raquianestesia, a gente tem alguns níveis de bloqueio, que pode ser daqui para baixo, ou apenas uma perna com os bloqueios periféricos. Eu posso anestesiar só um braço, doutor? Podemos. Só uma perna, ou daqui para baixo, etc.? Podemos. São os tipos aí? Isso, são as modalidades, né? Entendi. Para membros únicos, né, ou perna ou braço, existem os bloqueios periféricos, que a gente pode chamar de plexo braquial, a gente pode entrar com ultrassom em dado lugar e guiado por ultrassom e injetar um anestésico local. E o paciente ele pode até sofrer aqui uma incisão bem grande, não vai sentir dor, o pós-operatório é muito confortável para o paciente, fica sem dor por 48 horas, às vezes 36 horas. É muito comum, doutor, de repente as pessoas estão andando em construções antigas e vai lá pisar e pisa em cima de um prego, ok? Né? Além do tétano, o assunto não é esse. Mas assim, eu posso anestesiar só o pé, só para tratar ali, doutor? Com certeza. Então, hoje em dia, a gente vai atrás da região que a gente quer inervar e a gente vai atrás desses nervos. O pé, a gente pega essas terminações nervosas, faz uma injeção de uma solução com anestésico local
e a gente pode bloquear a partir de onde jogou o anestésico para baixo, o paciente fica anestesiado ou com analgesia. Esse bloqueio no pé, por exemplo, aqui, vocês vão ter que pegar cada terminação nervosa ali ou uma geral que pega tudo? Como os nervos eles têm uma distribuição, né, de cima para baixo, digamos assim, então a gente escolhe áreas um pouco mais acima, né, para pegar menos nervos e fazer um bloqueio um pouco maior, mais difuso, para ter certeza que aquele lugar vai receber a incisão sem dor. Vamos mais algumas fotos aí, se precisa a gente volta nessa aí. Aí já é o monitoramento. Monitoramento. Ok. Né? Aonde é que, volta no monitoramento aí, onde é que se lê aqui a anestesia? Tem algum local aqui? Só curiosidade minha agora. Tá, eu coloquei essa foto com o intuito de mostrar que o paciente ele fica muito bem assistido. Claro, monitorado o tempo todo, né? Então, acho que desmistificar. Aí o coração, aqui. etc. Aqui a gente tem a pressão, né? Sistólica e diastólica, a frequência respiratória, aqui a frequência cardíaca. E a gente pode invadir mais o paciente, né? Digamos assim, investir mais com mais monitorização dependendo do porte cirúrgico e do estado do paciente. Né? Muito bem, mais uma foto. Mais uma foto. São as modalidades, doutor. Assim. São anestesia geral, então, basicamente, a gente respira pelo paciente através de um ventilador, uma máquina, com acoplamento a um tubo endotraqueal. A gente pode fazer com máscara também, né? E colocação de uma máscara laríngea, mas a gente precisa de um aprofundamento desse sono, dessa analgesia que a gente vai ofertar para o paciente, diferente de uma sedação que é mais... A pessoa não vai se mexer, não vai fechar a boca aqui, doutor, assim. Eu digo isso porque eu fiz uma endoscopia, por exemplo. Eu tinha um negócio de colocar para segurar, porque a endoscopia né, bioral, ou seja, eu não tinha o perigo de fechar a boca ali, né? Não. A sedação, normalmente é feita para endoscopia, ela é titulável. O que isso quer dizer? É muito difícil da gente falar, o paciente vai dormir com essa quantidade de anestésico. Então a gente faz um pouquinho, mais um pouquinho, e assim o paciente ele vai entrando num estado de sonolência, e aí o exame é feito. Tá? Isso é basicamente a sedação. Na anestesia geral, a gente precisa fazer doses maiores e o paciente, de fato, ele não vai se mobilizar, ele não vai se mexer, não vai mexer a boca. Mas na sedação ele pode despertar sim e ter algum movimento. Entendi. Agora, isso que o senhor falou, ela tem um prazo, ela tem um tempo que ela tem o auge dela, que vai fazer o efeito e depois, aos poucos, vai perdendo a sua potência, é isso, doutor? Certo. A gente inicia com a modernidade, tecnologia, os fármacos que a gente utiliza hoje, eles são muito previsíveis, de início rápido de ação, de curta duração, que é justamente dar os benefícios do fármaco e o paciente voltar da anestesia de maneira bem rápida e confortavelmente, sem nenhum efeito residual da droga, né, de ficar muito tempo sonolento. Aqui é outra forma de aplicar, doutor? Essa foto ilustra uma das modalidades também, a passagem de um catéter, que provavelmente anestesia peridural, né? Mas a gente pode fazer outras modalidades. O que é uma anestesia peridural? A peridural é um parente próximo da raquianestesia, né? Como a gente brinca com o pessoal. A raque, doutor, é aqui nas costas, aquela agulha nas costas, assim, quando, por exemplo, um parto, uma cesárea, é isso? A gente acessa, né, a região lombar do paciente, com uma agulha passa alguns espaços e chega ali na medula. Na região da medula, onde não existe mais medula, são as terminações finais da medula. Né, no meio ali, né? E o anestésico local vai fazer todo o trabalho de bloquear toda a sensação dolorosa daquele lugar onde o anestésico atingiu até abaixo. Entendi. Mais uma foto? Tem mais alguma? Ultrassom aí? O ultrassom ele veio para ficar, né? É uma das modalidades nossas no nosso dia a dia. A gente consegue fazer muitos bloqueios periféricos com o ultrassom, um bloqueio de membro inferior, um bloqueio de braço, sem a necessidade de a gente, como diz, matar uma formiga com um canhão, por exemplo. Vai operar o punho, talvez não seja necessário fazer uma anestesia geral. Não que seja contraindicado ou seja uma pior escolha. Mas a gente tem esses recursos, talvez, para minimizar a invasão que a gente faz ao paciente. Doutor, eu terminei o programa, o bloco passado,
perguntando assim, e quando tem situações que a pessoa pode não voltar, doutor? Né? Recebeu anestesia, não digo não pelo procedimento cirúrgico, enfim, que isso também tem os riscos, enfim, mas não voltar da anestesia, nem começou o procedimento e a pessoa pode não voltar. Existe esse quadro ou o Frei está inventando coisa? Acho que foi um ponto bem preciso abordado. Um mito acerca da anestesia, né? Todo mundo morre de medo da anestesia. E eu acho que com tudo que a gente tem hoje, ficou cada vez mais seguro com a monitorização. Então, tirando os eventos de complicação, adversos, sangramentos e relacionados ao procedimento cirúrgico anestésico, né? Não, o paciente, a tendência ele sempre vai voltar porque essas drogas são regredidas, a gente pode fazer reversores caso haja um prolongamento dessa anestesia de maneira inesperada, isso pode acontecer também, mas todo paciente acorda da anestesia até prova o contrário. Doutor Fábio, por exemplo, é claro que esse bloco a gente falava de tratamento, não se tem tratamento para anestesia porque não se trata de uma doença, é um recurso para tratar as doenças, enfim. Agora, existem situações de, olha, o paciente tem que esperar um pouquinho, não pode ser anestesiado, se está aquele tipo de doença, etc. Vai operar de uma coisa, mas tem outra doença associada. Sim. Existem essas situações, doutor? Existe sim, por isso a importância da avaliação pré-anestésica. A gente faz a consulta com o paciente justamente para minimizar ao máximo essas complicações. Então, o paciente dá um exemplo bem prático. Ele tem uma doença coronariana, né, uma angina instável, que a gente pode dizer, ou um exame que detectou uma possibilidade de infarto ou um infarto mais recente. Então, a gente pode tratar primeiro esse coração para depois fazer uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de câncer de intestino ou um outro procedimento. Existe sim, então a mensagem, o recado que a gente deixa é a importância dessa avaliação, um profissional capacitado para individualizar sempre o ato anestésico junto com toda a equipe de cirurgia que vai fazer o procedimento. Existem, por exemplo, senhor doutor, algumas restrições? A pessoa está obesa demais, a pessoa está... Isso, tem essa situação, então não pode. Existe. A obesidade, a idade, né? Existe, né? A gente, a partir do momento em que se houve nessa avaliação pré-anestésica a decisão do cirurgião de realizar a cirurgia, ele está pesando custo-benefício. Okay. Na balança, então, os benefícios são maiores do que os prejuízos. Mas existem situações, principalmente cirurgias eletivas, em que o paciente não vai ter uma melhora ou com o ato cirúrgico, a gente acaba optando, né, e conversando com o paciente acerca disso e da não realização do procedimento. Okay. Mas na maioria das vezes a coisa flui bem e com tudo que a gente tem hoje, o ato anestésico ele ficou muito mais seguro do que há tempos atrás. Que bom, doutor. Temos perguntas no nosso WhatsApp aqui, diretor? As pessoas também querem participar. Claro que temos. Assim, a Claudete Silva, de Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, Claudete. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco, acompanhando Saúde e Fé aí em Resende. Anestesia para criança de 3 anos para tratamento dentário é perigoso, doutor? Bom dia, Claudete. Ótima pergunta. Né? Há também um mito relacionado às anestesias em regiões dentárias, principalmente para criança. E se for realizado, né, devidamente uma consulta pré-anestésica, elencando alergias, estado de saúde do paciente e a realização desse procedimento por um profissional bem capacitado, que vai fazer a anestesia com bastante cuidado, aspirar bem o anestésico para não fazer, por exemplo, uma injeção inadvertida num vaso sanguíneo e isso gerar uma intoxicação, por exemplo, que é extremamente raro e que pode acontecer em situações inoportunas. Com todos esses cuidados, não há risco, ou os riscos eles são muito pequenos perto de todo o benefício do procedimento. Ô doutor, aproveitando essa questão dentária aqui dessa pergunta, antigamente, não sei se ainda é procedimento, se está permitido ou proibido, enfim, mas assim, a gente via que a pessoa está com dor de dente e não quer passar no dentista, então vai na farmácia, não sei se, eu vou até dar o nome aqui para identificar, comprava xilocaína, isso, que é me passa no dente, isso aí, é um tipo de anestésico, existe ainda, não existe mais, é permitido, como é que é? Existe sim, a xilocaína, a gente
tem um tratamento, a gente trata como um anestésico local que vai fazer a anestesia da região. Então, a gente tem diversas formas, né? A tópica pomada, que a gente pode fazer aplicação na região, pode fazer por injeção na região mais superficial do corpo, por exemplo, ou nervação periférica para fazer uma injeção de dedo, por exemplo, anestesiar o dedo que vai ser suturado, mas é sempre bom ter cuidado com o que a gente faz de automedicação. Nem todas essas medicações podem entrar em contato com mucosa, as medicações usadas de maneira inadvertida podem ter efeitos adversos, né? Então, cuidado. Então, é sempre muito bom ter cuidado. Tem inclusive alguns sprays também, doutor, que Sim. é mais... Tem que ter um cuidado, tem que ter indicação, na verdade, né? Não é a própria pessoa que vai lá e comprar e usa porque não quer sentir aquela dor. Tem que ter Exatamente. Porque é uma droga que está ali, não é uma aguinha borrifada, não, né? É uma droga, né, doutor? E das classes que a gente usa de medicações, poucas delas elas são comercializadas, porque se a gente errar na dose, fica bastante complicado o processo todo de ajuda hospitalar depois. Então, a gente faz com tudo muito cuidado, monitorizado, sempre com os profissionais capacitados para não ter nenhum tipo de problema. O nosso amigo William Oliveira, de São Paulo, capital. Obrigado, William. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Qual substância é utilizada para fazer o paciente acordar de uma anestesia geral, doutor? Ele acorda sozinho ou tem que ter uma outra agora, né? Uma anti-anestesia? Bom dia, William. Ótima pergunta, né? Como eu venho falando da modernização dos nossos fármacos, eles são muito previsíveis, muito rápidos, com uma ótima potência, eficácia. Então, nossos fármacos eles têm um início rápido e um término rápido e têm um despertar bastante previsível. Isso na maioria dos casos. Eles por eles, não precisa de outro recurso. Porque a principal via, né, numa cirurgia mais rápida de despertar é simplesmente a distribuição da droga no organismo e diminuição da concentração dela no sangue, não é nem pela metabolização. Por que a gente acorda meio grogue, doutor? Ou seja, é a anestesia que aos poucos vai perdendo o efeito? Exatamente, é um efeito residual pequeno, não suficiente. Grog é meio sonolento, a expressão minha. Grog significa sonolento, tá, gente? Sonolento, exatamente. Essa saída terminal, né, da concentração dessas substâncias que a gente está fazendo, mas para reverter, se necessário, existe sim. Existe a naloxona, que é um fármaco para reverter essa medicação analgésica. Existe, por exemplo, o fumazenil, que é uma outra classe de fármacos para reverter um hipnótico, que são os benzodiazepínicos. Sempre aplicados pelo profissional. Por profissional, exatamente. O Ronaldo Borges, de Potim, São Paulo. Bom dia, Ronaldo. Deus te abençoe. Quando a anestesia geral é contraindicada? Só para recapitular aí. Ronaldo Borges, bom dia. É uma pergunta bastante interessante também. Se a gente falar contraindicação, não há contraindicação de anestesia geral. O paciente, seja ele eletivo, ou de urgência ou de emergência, ele pode receber uma anestesia geral, que é essa, mais profunda, a realização de uma intubação, né, com o paciente acoplado ao ventilador. O que pode acontecer numa cirurgia eletiva, por exemplo, quando há outra possibilidade, outra modalidade anestésica, o paciente preferia outra modalidade. E aí há uma conversa nessa consulta pré-anestésica, falou assim, vamos fazer um bloqueio ali com ultrassom, em vez de fazer uma anestesia geral? Prefiro. Tudo bem, então a gente seria mais, né, a recusa do paciente do que propriamente uma contraindicação. A contraindicação ela não existe para anestesia geral. Temos uma pergunta. A Rita de Cássia, de Lorena, São Paulo, aqui pertinho da gente. Obrigado, dona Rita. Deus abençoe. Bom dia para a senhora, viu? Que bom que a senhora está conosco aqui. Pessoas que costumam ter pressão sanguínea baixa, geralmente 10/8, podem tomar anestesia geral ou, por ter a pressão baixa, correm mais riscos? Falando da anestesia e da pressão arterial, doutor. Bom dia, Rita de Cássia. O paciente sempre deve ser avaliado como um todo antes de receber a anestesia. Então, o paciente jovem que costuma ter uma pressão ali 9/6, 10/8, né, que seria o 180, ele corre poucos riscos, porque é um adulto que tem reserva, é um adulto que ele suporta mais, talvez, uma baixa pressão durante o procedimento. Já aquele senhor que tem problemas de saúde prévios, né, diabetes, pressão alta, já infartou, já teve derrame,
Esse paciente é um paciente mais crítico, que não suporta tanto essas pressões mais baixas. Entendi. Então, a gente tenta controlar de maneira mais criteriosa, né, com mais cuidado, com mais zelo, esse paciente que já vem para a gente com uma pressão um pouco mais baixa. Entendi, que bom perguntar, viu? O Rogério Lira, de Guaratinguetá, bem do lado de nós aqui. Bom dia, Rogério, muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Anestesia local pode ser aplicada em qualquer parte do corpo, doutor? Rogério. Bom dia, Rogério Lira. Sim, a gente tem diversas classes, né, e diversas modas ou modalidades de aplicar uma solução, seja ela creme, seja ela colírio ou seja ela por uma injeção tópica, né, naquele local que a gente deseja. Então, não há uma contraindicação de região, basicamente, pelo procedimento em si. A questão é escolher o fármaco ou o tipo, né, líquido ou gel, para fazer a aplicação no local. Então, doutor, eu acho que o objetivo do programa hoje é tirar um pouco esse medo, porque todo mundo entra em hospital e vai lá para um centro cirúrgico, UTI, a gente lembra anestesia. Acho que a sua presença hoje aqui está nos trazendo essa informação, estamos entendendo o significado, as modalidades, enfim, e desmistificando muitos medos, né, doutor, né? Eu gostaria de fazer uma observação. Por favor, doutor. Muitos dos pacientes, acho que até desconhecem que o anestesiologista ele é um médico. E no nosso ponto de vista, o anestesiologista ele é o guardião do paciente. Então, a gente assiste o paciente o tempo todo em sala. Então, as complicações, os eventos que a gente não está esperando, ou o bom andamento mesmo da cirurgia, é feito pelo anestesiologista com monitorização, cuidado. Se necessário, uma transfusão, é o anestesiologista que inicia a transfusão sanguínea, que cuida dos sais do corpo. É importante isso. Ele dá uma abordagem como um todo para o paciente e cuida do paciente no ato operatório.